Estou aqui agora, neste momento, para escolher a melhor palmas para comer. E meu olho tá assim porque eu preciso de maquiagem. Vem comigo. Vamos procurar a boa aqui, viu? Vamos procurar a boa. Desse jeito não, né, rapaz? Desse jeito não, né, rapaz? Achei. Ah, toma jeito, seu filho da puta. Olha. A melhor palmas para comer. Que delícia, minha gente. Vamos comigo, né? Palmas com sorvete. E aí, vocês já viram, já comeram? Delícia. Dá aqui um pedaço. Mas é ruim comer sem dente, hein? Tá. Tá duro. Mas tu come, hein? Tu tá comendo isso aí com pau, mãe?